Aos 45 anos, engravidei pela primeira vez. Quando fiz o ultrassom, a médica ficou pálida. Não por causa do bebê, por causa do que ela viu na tela do sistema da clínica. Mas deixa eu começar pelo começo. Você já entregou para alguém a coisa mais frágil que você tem? Seu futuro inteiro, seu corpo, seu filho, e depois descobriu que essa pessoa estava mentindo para você há tanto tempo que ela mesma esqueceu o gosto da verdade? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. 45 anos, 12 semanas de gravidez, deitada numa maca com aquele gel frio na barriga e um quadro na parede com paisagem de praia que parecia ter saído de um consultório dentário dos anos 90. Fiquei olhando para aquele quadro por uns 6 minutos, enquanto minha vida inteira desmoronava. Isso não tem nada a ver com nada, mas eu contei as garças no quadro. Eram 5. Uma delas parecia um ponto de interrogação. Não sei por que estou te contando isso. Acho que o cérebro se agarra a coisas insignificantes quando as coisas importantes param de fazer sentido. Mas deixa eu voltar um pouco. Não engravidei do jeito que a maioria das pessoas engravida, por acidente depois de uma taça de vinho e uma série na Netflix. Não, engravidei do jeito que você reforma um banheiro. Com planejamento, com dinheiro e com muita gente dando opinião que você não pediu. 3 anos, R$42 mil em tratamentos de fertilização fora do plano. Mais agulhas do que uma costureira. E esse corpo de 45 anos, cansado e teimoso, finalmente cooperou. Descobri numa quinta-feira no banheiro de casa às 6 da manhã, enquanto meu marido Renato estava em alguma cidade do interior fazendo o que planejadores de rota de distribuidora de bebidas fazem às 6 da manhã. Fiz 4 testes, todos positivos. Sentei na borda da banheira e ri até soluçar. Meu nome é Melissa Duarte. Tenho 45 anos, caso não tenha ficado claro nas 10 vezes que já mencionei. Trabalho como coordenadora de recepção numa clínica de fisioterapia em Campinas, interior de São Paulo, há 11 anos. Sou a pessoa que te entrega a prancheta com a ficha e pergunta sobre o seu convênio. Glamouroso, eu sei. Pedi amanhã de folga para o ultrassom de 12 semanas porque minha chefe, a Cleusa, tem uma política sobre ausências que poderia encher um caderno. E enche, literalmente. Ela tem um caderno. Renato não pôde vir ao ultrassom. Emergência na rota. Alguma coisa com um caminhão que tombou perto de um viaduto em Limeira e 14 paletes de água com gás que precisavam de remanejamento. Ele estava muito arrependido. Viria no próximo. Disse que estava tudo bem porque era isso que eu fazia. Dizia que estava tudo bem. A doutora Sônia Petrova fez o ultrassom ela mesma naquela manhã. Pressionou o transdutor na minha barriga e o monitor acendeu com aquela mancha granulada em preto e branco que era aparentemente meu filho. Batimento forte, posicionamento ótimo. Tudo perfeito, Melissa. Ela sorriu. Eu chorei, obviamente. E então, ela parou. A mão dela pausou no transdutor. Não porque encontrou algo errado com o bebê. O bebê estava ótimo. Mas o rosto dela mudou. Foi de caloroso para alguma coisa que eu não tinha palavra para descrever. Ela pediu para a técnica sair da sala. Se você já esteve num ambiente médico e o médico pede para todo mundo sair, é esse o momento em que sua pressão decide fazer algo criativo. Ela tirou as luvas, colocou no balcão e disse: Melissa, preciso conversar com você em particular no meu consultório. Fomos pelo corredor. Ela fechou a porta. E essa mulher, essa médica calma e composta, que tinha me acompanhado por 3 anos de tratamentos frustrados, sem nunca perder a serenidade, sentou na cadeira na minha frente, com as mãos tremendo. Posso perder meu registro pelo que vou te mostrar, ela disse. Mas você é minha paciente também, e você precisa saber. Então ela virou o monitor do computador na minha direção. Seu marido se chama Renato Duarte. O número de celular dele é o mesmo cadastrado no seu prontuário. Ele está listado como contato de emergência. Fiz que sim com a cabeça. Ele está listado como contato de emergência no prontuário de outra paciente também. Uma mulher chamada Tatiane Brito. Ela tem 31 anos. Está com 6 meses de gravidez. Ele atrasa em todas as consultas. Não me mexi. Ela virou o monitor na minha direção.
O sistema de check-in da recepção tinha uma foto tirada pela câmera da entrada, o tipo que captura quando você assina na chegada. Ali estava Renato, o meu Renato, sentado na mesma cadeira da sala de espera em que eu tinha sentado 1 hora antes. O braço dele estava ao redor de uma mulher de cabelo escuro e barriga grande. Ele sorria. O mesmo sorriso que ele me deu quando mostrei os 4 testes positivos. Ele está programado para te buscar em 20 minutos, a doutora Sônia disse. Acho melhor você sair agora. 45 anos e grávida. Minha médica disse, parabéns, com o mesmo rosto de quem avisa que o cano da sua casa estourou. Peguei a bolsa, fui até o carro, entrei, fechei a porta e fiquei ali no estacionamento por não sei quanto tempo com o motor desligado e as mãos no volante, encarando o Fiat Strada na minha frente que tinha um adesivo de Deus é fiel no para-choque. Não me sentia abençoada. Dirigi para casa. Não lembro do caminho, o que é aterrorizante quando você para pensar. 25 minutos operando um veículo enquanto meu cérebro estava em algum lugar no espaço sideral. Entrei na garagem e fiquei sentada ali. O motor estralou enquanto esfriava. O vizinho tinha o aspersor no jardim, fazendo aquele barulhinho de vai e volta. Contei os estalos. Contei os cliques do aspersor. Acho que eu tentava encontrar alguma coisa no mundo que ainda fizesse sentido. E os estalos do motor eram o melhor que eu conseguia. Entrei em casa, lavei o rosto, troquei o roupão de papel que a clínica dá porque aparentemente eu tinha saído do consultório ainda meio vestida naquilo, como um fantasma derrotado de hospital. Vesti uma blusa de moletom, fiz um chá, joguei fora o chá, fiz café, joguei fora o café também. Abri a geladeira, fiquei olhando por 1 minuto inteiro, fechei. Sabe quando o corpo faz os movimentos, mas não tem ninguém dirigindo? Era eu, por umas 3 horas. Renato chegou às 18h15. Me deu um beijo na testa. Como foi o ultrassom, amor? Disse que foi ótimo, que o bebê estava saudável. Batimento forte. Que alívio. Ele sorriu. Aquele sorriso. Sorri de volta. Comemos frango com arroz que tinha sobrado. Ele falou sobre o caminhão tombado e os paletes de água com gás. Estava muito animado com os paletes de água com gás. 14 paletes. Parecia que estava descrevendo a tomada de Troia. Esse homem precisa que você entenda isso. Esse homem queimava torrada 3 vezes por semana, não conseguia dobrar lençol com elástico nem a pau, e uma vez me perguntou se o Paraguai ficava na América do Norte. Mas de algum jeito ele administrava uma segunda vida inteira em outra cidade há mais de 1 ano. A logística sozinha deveria ter valido uma promoção. Naquela noite, depois que ele dormiu, e Renato dorme igual a interruptor de luz, instantaneamente, o que antes me irritava e agora me deixava furiosa, peguei o celular, entrei no banheiro, fechei a porta, sentei na borda da banheira de novo. Igual a 3 meses atrás quando descobri que estava grávida. Só que dessa vez não estava rindo. Abri o aplicativo do banco. Nossa conta conjunta. Saldo, R$ 15.200. Pisquei. Rolei para cima. Conferi o número da conta. A mesma conta. A nossa conta. A que tinha R$ 53 mil 18 meses atrás. A que tínhamos construído por 10 anos. A que era para ser do bebê, do enxoval, do futuro, R$ 38 mil sumidos. Em saques de 300, 400, 600, 800 reais distribuídos por 1 ano e meio. Nunca grande o suficiente para disparar notificação. Nunca grande o suficiente para eu notar numa tela que eu só abria 1 vez por mês. Fiz screenshot de cada transação. 46 screenshots. Minhas mãos tremiam tanto que eu ficava abrindo a câmera por engano. Tirei 2 selfies acidentais do meu próprio queixo. Não era meu melhor ângulo. Na manhã seguinte, quase errei uma ficha de cadastro no trabalho. Escrevi Tatiane no prontuário de um senhor de 73 anos chamado Bernardino, que estava lá por tendinite no ombro. A Cleusa me olhou torto. Culpei rinite. Na hora do almoço, liguei para minha prima Cláudia do estacionamento atrás da clínica. Cláudia é assistente jurídica num escritório de direito de família em São Paulo.
Tem 38 anos, 1,60 m de explosão e a energia de uma mulher que toma 3 cafés duplos por dia e discute por esporte. Contei tudo. Ela ficou quieta por uns 4 segundos, que para Cláudia equivale a 1 minuto inteiro de silêncio estarrecido. Não confronta ele, ela disse. Nem uma palavra. Não muda nada na sua rotina. Levanta tudo. Extratos, recibos, screenshots, qualquer coisa com o nome dele. Monta o dossiê primeiro, depois a gente enterra ele. Voltei para dentro e processei a ficha do Bernardino com precisão absoluta. Pequenas vitórias. Nas 2 semanas seguintes, me tornei uma pessoa que eu não reconhecia. Por fora, a mesma Melissa. Mesma rotina matinal, mesmo caminho para a clínica, mesma prancheta, mesmas perguntas de convênio, mesmo sorriso para paciente que não queria estar ali. Fiz marmita para o Renato 2 vezes. Fiz o café do jeito que ele gostava. Coado na hora, 2 pacotes de adoçante. Tinha feito isso por 9 anos, porque sou aparentemente uma santa ou uma idiota. A linha é tênue. Por dentro, eu conduzia uma investigação num caderno espiral que guardava no meu armário no trabalho, atrás de uma caixa de biscoito de polvilho e um par de sapatilhas sobressalente. Cláudia me disse para não guardar nada no celular que o Renato pudesse ver. Então, fui analógica igual espiã dos anos 70, só que em vez de microfilme, eu tinha extratos que imprimia na lotérica perto da clínica na hora do almoço. 18 meses de transações. Marquei todos os saques em amarelo. Depois os mapeei, não no computador, num mapa mesmo. Comprei um mapa rodoviário do interior de São Paulo por R$ 12 num posto de gasolina e espalhei no chão da sala de descanso do trabalho. Circulei cada local de caixa eletrônico. Limeira, Piracicaba, Americana, Limeira, Sumaré, Limeira, Indaiatuba, Limeira. 90% dos saques vinham do mesmo corredor de uns 40 quilômetros, exatamente o trecho que a rota de entrega do Renato cobria 3 dias por semana. Cruzei as datas dos saques com a agenda de trabalho dele, que ele mantinha num Google Agenda compartilhado que aparentemente esqueceu que eu tinha acesso. Todo saque em caixa eletrônico de Limeira coincidia com uma noite em que ele disse que ficaria até tarde ou que dormiria num hotel perto do depósito de Americana. Não tinha hotel nenhum. Fui verificar. Não existia. Sei o que você está pensando. Por que não confrontou ele naquela noite? Jogou o mapa em cima da mesa da cozinha, atirou os extratos na cara dele e mandou arrumar as malas. Acredita em mim quando digo que eu queria. Meu queixo doía de tanto apertar os dentes durante o jantar toda a noite. Mas eu também queria sobreviver a isso. E Cláudia disse: confronto sem documentação é briga. Documentação sem confronto é processo. Então eu documentei. Uma quinta-feira de tarde, o Renato estava na rota, supostamente em Americana. Fui até o carro dele. Estava estacionado na garagem porque ele tinha saído com o caminhão da empresa. Abri o porta-luvas. Documentos do carro, cartão do seguro, caneta de posto de gasolina e um recibo do ReHap de Campinas, com data de 6 semanas atrás. Um item, bebê conforto, R$ 890. A gente não tinha comprado nada para bebê ainda. Tínhamos combinado de esperar o 2º trimestre passar. Palavra dele. Ouvi a porta da frente abrir. Ele não devia estar em casa. Estava supostamente em Americana. Saí do carro tão rápido que bati a cabeça no parasol. Enfiei o recibo no bolso, fechei o porta-luvas, acho que fechei, e entrei pela porta da cozinha como se tivesse saído para pegar alguma coisa na área de serviço. Oi, amor. Vim mais cedo. Cancelaram uma parte da entrega. Ele estava na cozinha comendo uma banana. Ah, que bom, eu disse, com o recibo queimando no bolso do meu casaco e o coração fazendo algo que devia exigir atendimento médico. Ele não mencionou o porta-luvas. Mas pelos 3 dias seguintes, não consegui saber se ele estava agindo normal ou agindo normal de propósito. Tem diferença. E quando você mora com alguém que mente por profissão, você começa a duvidar da sua capacidade de distinguir as duas coisas. No domingo seguinte, fui à casa da sogra. Dona Pedrina é a mãe do Renato.
72 anos, mora num sobrado em Paulínia e administra a casa com a postura de alguém que teve o auge na época da TV em preto e branco e nunca emocionalmente saiu de lá. Organiza todo o evento da família, tem opinião sobre tudo. Uma vez me disse que meu macarrão com frango precisava de mais estrutura. Estrutura. Como se fosse um prédio. Fui para mostrar as fotos do ultrassom. Ela olhou para elas do jeito que você olha para uma multa de trânsito. Tomara que herde o metabolismo do Renato. Obrigada, dona Pedrina. Enquanto ela foi ao banheiro, vi um recibo em cima da bancada da cozinha. ReHap, com data de 3 meses atrás. R$ 780. Itens, um berço mini e um carrinho de passeio. 3 meses atrás. A gente não tinha contado para ninguém que eu estava grávida 3 meses atrás. E a dona Pedrina, com certeza, não tinha comprado nada para mim. Essa mulher tinha passado 3 anos fazendo comentários sobre minha idade e minha fertilidade. Talvez Deus não tenha esse plano para você mais. Era o favorito dela. E agora eu sabia por quê. Ela não estava esperando por mim. Ela tinha encontrado outra opção. Tirei foto com o celular. O polegar tremendo tanto que a primeira saiu borrada. A segunda ficou nítida. Dirigiram para casa com as 2 mãos no volante e os 2 recibos no bolso, e uma pergunta muito específica ecoando na cabeça. Há quanto tempo a própria sogra sabia? 2 semanas depois do recibo da dona Pedrina, tive a consulta de 16 semanas. Médica diferente dessa vez. A doutora Sônia tinha me encaminhado para uma colega mais perto de casa porque, bem, voltar ao consultório, onde meu marido levava a outra grávida, parecia uma coisa a se evitar. A doutora Raquel era gentil, calma. Verificou o bebê. Continuava saudável, continuava teimoso, alojado lá dentro como inquilino que assinou contrato longo. Bom, depois ela aferiu minha pressão. Aferiu de novo. Franziu o senho. Aferiu pela 3ª vez com outro aparelho. 168/98, Melissa. Está elevada. Na sua faixa de idade, e digo isso com todo o respeito, precisamos ter cuidado. Você está sob algum estresse fora do comum? Quase ri. Morde o lado de dentro da bochecha em vez disso. Um pouquinho, eu disse. Ela prescreveu repouso parcial, atividade reduzida, nenhum estresse emocional desnecessário. Disse isso com a cara mais séria do mundo. Estresse emocional desnecessário. Como se eu tivesse um controle que dava para simplesmente girar para baixo. Ah, deixa eu só desligar meu marido, a amante grávida dele, a sogra conivente. Já volto, reduzindo o estresse. Não disse isso. Fiz que sim com a cabeça. Peguei o folheto sobre pré-eclâmpsia. Dirigi para casa ouvindo podcast sobre plantas ornamentais porque eu precisava de algo entediante ao máximo. Sabe qual é o problema de te mandarem reduzir o estresse enquanto sua vida está pegando fogo? É tipo te mandarem relaxar enquanto jogam os seus móveis pela janela. Você entende a instrução. Simplesmente não consegue seguir. Mas tentei. Pelo bebê. Parei de tirar extratos na lotérica. Parei de mapear saques. Disse para Cláudia que precisava de alguns dias fora da investigação. Ela disse: tira uma semana, eu continuo aqui. Cláudia é o tipo de pessoa que diz tira uma semana e manda 14 mensagens em 6 dias. Mas ela queria bem. Durante essa semana cometi um erro. Tinha encontrado uma cobrança no extrato do cartão do Renato. R$ 340 num e-commerce de joias. E tudo o que eu conseguia pensar era que ele tinha comprado alguma coisa para ela. Uma pulseira, um brinco, algo bonito e caro para a mulher que carregava o outro filho dele. Pago com o dinheiro que deveria ser nosso. Não consegui deixar para lá. Tentei encontrar qual loja era. Pesquisei o CNPJ. Era uma joalheria parceira de um shopping de Campinas. Entrei no site, mandei mensagem pelo chat. Dei a data da transação e os últimos 4 dígitos do cartão. A atendente respondeu em 2 minutos. Ah, sim, foi uma manutenção de aliança, prata com pedra. O cliente trouxe para ajuste de aro e limpeza. Minha aliança de prata. A minha aliança com a pedrinha azul que ele me deu no aniversário de 3 anos de namoro. A cobrança era da minha própria aliança. Fiquei olhando para a tela do computador por um bom tempo, convencida de que tinha encontrado a prova final.
E a prova final era a minha mão esquerda. Quando cheguei em casa, percebi outra coisa. Renato tinha começado a deixar o celular com a tela virada para baixo na mesinha de cabeceira. Nunca tinha feito isso antes. E tinha começado a levar o celular para o banheiro toda vez, mesmo só para escovar os dentes, como se o aparelho estivesse costurado no corpo dele. Naquela noite, às 2 da manhã, o celular vibrou. Uma vez. Mensagem. Ele silenciou tão rápido que a mão se mexeu antes dos olhos abrirem. Reflexo ensaiado. Fingi estar dormindo. Quem foi? Murmurei como se estivesse semi-acordada. Notificação do trabalho, ele disse às 2 da manhã. De distribuidora de bebidas? Claro, porque a Coca-Cola não espera ninguém. No dia seguinte, Cláudia ligou. Ela tinha estado ocupada. Pesquisei registros de contratos de locação em Campinas e região, ela disse. Tenho um apartamento em Sumaré, bairro Jardim Nova Europa, kitnet no 3º andar. Contrato no nome de Renato Duarte. Aluguel, R$ 1.200 por mês. Data de início, 16 meses atrás. 16 meses pagando R$ 1.200 por mês por um apartamento a 70 quilômetros de casa. Mais de R$ 19.000 em aluguel. Desliguei o telefone. Sentei na cama, olhei para o lugar onde o celular do Renato ficava com a tela virada para baixo e pela primeira vez desde aquele ultrassom, não senti vontade de chorar. Senti vontade de planejar. Cláudia e eu passamos a semana seguinte montando o que ela chamou de dossiê. Não é termo jurídico, só a palavra dela para uma coleção de documentos tão bem organizada que consegue fazer um adulto chorar. Que era, coincidentemente, o objetivo. Tínhamos 18 meses de extratos com saques marcados em amarelo. Tínhamos o contrato do apartamento de Sumaré com a assinatura do Renato. Ela tinha puxado do cartório de registro e a caligrafia dele era inconfundível, porque Renato assina o nome como alguém que uma vez viu um diretor assinar num filme e nunca parou de imitar. Gancho grandão e dramático no R. Tínhamos os 2 recibos do ReHap, o dele e o da dona Pedrina. Tínhamos a foto do sistema de check-in do consultório da doutora Sônia. Tínhamos o mapa dos saques. Tínhamos as datas dos saques cruzadas com a agenda de trabalho dele no Google Agenda que ele tinha esquecido que eu acessava. Cláudia espalhou tudo na mesa da cozinha dela, num apartamento de 2 quartos em Pinheiros, São Paulo, acima de uma padaria que cheirava a pão de queijo e raiva. Que honestamente combinava com a personalidade da Cláudia. Ela olhou para tudo como general vistoriando o campo de batalha. Tá bom, ela disse. Mas precisa de mais. Mais? Tem dossiê, Cláudia. Tem abas. Aba não sustenta em vara de família. Precisamos de ligação direta. Alguma coisa que conecte o Renato especificamente a Tatiane. Hoje, tudo que a gente consegue provar é que ele alugou apartamento e gastou dinheiro em Sumaré. Advogado razoável consegue dizer que era para uso comercial, para guardar material, para ajudar um amigo. Precisamos do nome dele do lado do nome dela. Odeio quando Cláudia está certa, que é sempre. Esgotante. Foi aí que lembrei do extrato. Cláudia estava com os papéis na mão quando apontou para uma cobrança recorrente que eu tinha olhado 50 vezes sem notar. Cobrança mensal, R$ 385, no nome de Clínica de Obstetrícia, 7 meses seguidos. Ela me olhou. É do mesmo consultório onde você é paciente. Ele está pagando o pré-natal dela pela sua conta conjunta, todo mês, no mesmo consultório. A doutora Sônia já confirmou que o mesmo homem aparecia com as 2 pacientes. Olhei para os números. R$ 385 por mês. 7 meses. Enquanto eu pagava minha consulta com o dinheiro da mesma conta. E agora? Eu disse. Agora a gente faz um plano. E dessa vez o plano vai ser específico. O embrulho de biscoito de polvilho ainda estava na minha mão. Tinha ficado segurando durante a conversa inteira. Joguei fora, aciei o nariz uma última vez e sentei direito. A sogra dele faz aniversário no próximo mês, eu disse. Festa em casa, todo ano. Família inteira, vizinhos, pessoal da igreja. Umas 40 pessoas. Cláudia ergueu uma sobrancelha. Continue.
Eu disse para ela que ia ajudar a organizar. Sugeri adicionar uma surpresinha de chá de bebê junto, já que estou grávida. Ela topou na frente da tia Rita, então não tinha como recusar. E vou convidar a Tatiane. Cláudia recostou na cadeira, tomou gole do café. Me olhou por uns 3 segundos. Preciso que você entenda que o que está descrevendo é ou a coisa mais corajosa que já ouvi ou a mais idiota. Ainda não decidi qual. Pode ser os dois? Pode absolutamente ser os dois. Encontrei com a Tatiane numa quarta-feira num restaurante self-service em Hortolândia. Terreno neutro, 40 minutos de Campinas, 40 minutos de Sumaré. Escolhi porque tinha mesa de canto e porque se ela decidisse me jogar alguma coisa, eu teria espaço de desviar. Ela quase não veio. Mandei mensagem nas redes sociais. Fui curta. Meu nome é Melissa Duarte. Sou casada com Renato Duarte. Acho que precisamos conversar. Não estou com raiva de você. Prometo. Ela não respondeu por 2 dias. Aí veio uma linha. Como sei que você é real? Mandei foto da certidão de casamento. Ela respondeu com uma palavra. Onde? Ela entrou no restaurante exatamente como o perfil dela, só mais cansada e mais grávida. Sentou na minha frente e não tocou no cardápio. Se você for a ex-mulher, já sei de você, ela disse. Ele me contou. A gente não é separado, eu disse. Nunca fomos separados. Eu moro com ele em Campinas. Estou grávida de 16 semanas do filho dele. Coloquei o celular em cima da mesa. Certidão de casamento. Foto do nosso jantar de aniversário de 8 meses atrás. Foto do meu ultrassom. Extrato da conta conjunta com os 2 nomes. Tatiane pegou o celular. Rolou. Ficou muito quieta. Pousou o celular e colocou as 2 mãos planas na mesa, como quem tenta impedir a sala de girar. Ele tinha dito para ela que era divorciado desde 2020. Disse que a casa era de antes. Disse que eu era difícil. Ela me contou coisas também. Como ele tinha alegado que viajava para a região por causa de uma empresa de equipamentos médicos, não de distribuidora de bebidas. Como ele disse que a mãe morava no interior do Maranhão, não a 40 minutos de mim. Como prometeu que iriam morar juntos assim que a transferência saísse. Não tinha transferência nenhuma. Me sinto tão idiota, ela disse. Você não é idiota. Ele é profissional. É o que ele faz. Ele tem um sistema, ela disse baixinho. 2 celulares. O que eu conheço é só para mim. Nunca vi o outro. 2 celulares. Claro. O homem que não conseguia programar o micro-ondas sem ler o manual estava administrando 2 celulares e 2 vidas como um operativo de inteligência suburbano. Contei a ela sobre a festa de aniversário da dona Pedrina. Disse que não ia forçar ela a vir. Mas se ela quisesse, a porta estava aberta. Não para humilhar ela, mas para deixar o Renato ficar no meio de uma sala cheia de gente e se explicar. Ela não respondeu na hora. Bebeu a água, olhou pela janela, depois disse: Que horas começa? A festa foi num sábado, casa da dona Pedrina em Paulínia. Mesinhas plásticas no quintal, velas de citronela, enfeites de aniversário que ela reutilizava faz uns 8 anos. Contei perto de 40 pessoas, vizinhos, familiares, pessoal da igreja. O cunhado do Renato, o Beto, estava no churrasco. A tia Rita reorganizava a mesa do buffet como operação militar. 3 crianças corriam pelo aspersor. Parecia fotografia de família feliz de calendário. Se o fotógrafo soubesse o que estava prestes a acontecer naquele quintal. Disse para dona Pedrina que estava cuidando das decorações surpresa do chá de bebê integrado à festa. Ela deixou, principalmente porque a tia Rita tinha me apoiado na frente dela e recusar ia parecer estranho. Montei uma mesinha com balões azuis e rosas e um banner escrito Bebê a caminho que recortei de papel cartão às 2 da manhã porque eu processo emoção com material de papelaria. Renato estava relaxado, rindo, cerveja na mão, contando pro Beto sobre algum software de roteirização da empresa. Me deu um beijo na bochecha quando passei perto. Tá linda, amor. Não tinha a menor ideia. Às 15h40, o portão do quintal abriu. Tatiane entrou. Quase 8 meses de gravidez agora. A barriga evidente, andando com cuidado no calor do meio da tarde.
Usava um colar que o Renato tinha dado a ela de presente. E segurava uma sacolinha de presente. Ela tinha trazido um presente de chá de bebê para mim. Não sei quando decidi que essa mulher era um dos seres humanos mais decentes que já conheci. Mas foi em algum momento entre o restaurante e aquela sacolinha. O quintal ficou quieto do jeito que fica quando alguém deixa cair um copo, só que ninguém deixou cair nada. As pessoas só viram uma grávida desconhecida entrar numa festa de família com o rosto de quem sabe exatamente o que vai acontecer a seguir. A mão do Renato parou na latinha de cerveja. Assisti o rosto dele passar por uns 6 estágios de alguma coisa. Nenhum era bom. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Ele parecia GPS que perdeu o sinal e desesperadamente tentava recalcular. A dona Pedrina viu a Tatiane e deixou cair a jarra de suco. Vidro se partindo no piso de cimento, suco e gelo espalhando. A tia Rita olhou para a bagunça e depois para o rosto da dona Pedrina e entendeu na hora, do jeito que só irmã entende, que o suco não era o problema. Pessoal, eu disse. Não precisei gritar. O quintal já estava em silêncio. Ela é a Tatiane Brito. Tem 31 anos. Mora em Sumaré, num apartamento que o Renato tem pago com a nossa poupança há 16 meses. Está com quase 8 meses de gravidez do filho dele. E a dona Pedrina sabe disso há pelo menos 3 meses. Coloquei 3 coisas em cima da mesinha do buffet. Os extratos marcados com abas em cores diferentes, porque se você vai mudar a vida de um homem, pelo menos seja organizada. O contrato do apartamento de Sumaré com a assinatura do Renato, o R com o gancho grandão. E o recibo do ReHap da dona Pedrina. R$ 780 num cartão com o final 4481. O Renato tentou falar. Melissa, isso não é o que... Eu posso explicar, isso é... A tia Rita pegou o recibo, olhou para ele, olhou para dona Pedrina. Pedrina, eu estava com você quando você comprou esse berço. Você me disse que era pro quartinho da creche da igreja. A dona Pedrina abriu a boca. Nada saiu. Pela primeira vez em 72 anos, Pedrina Duarte não tinha opinião. O Beto desligou o churrasquinho. Simplesmente foi até a torneira e fechou o gás. As carnes ficaram fritando por uns segundos, depois pararam de chiar. No silêncio, dava para ouvir o aspersor. As crianças tinham parado de correr. Tatiane olhou para o Renato. Você disse que eu era difícil, ela disse. Você estava certo. Ela é a mulher mais difícil que você já encontrou. E você merece cada segundo disso. Foram embora. Não ela. Ela ficou por alguns minutos perto do portão e eu fui até lá. A gente não se abraçou porque teria sido estranho, mas ficamos perto o suficiente para que contasse. Ela disse que ia ficar bem. Eu acreditei. Ela era mais forte do que o Renato jamais tinha dado crédito, o que, dado que ele distribuía crédito como caixa eletrônico quebrado, não é muito, mas é alguma coisa. Renato saiu no carro do Beto porque a dona Pedrina não deixou ele pegar o dela, e o Gol dele estava na nossa garagem. Ninguém perguntou para onde ele ia. Ninguém ofereceu carona. A tia Rita disse para dona Pedrina que elas precisavam conversar num tom que deixou claro que a conversa não ia incluir suco. Naquela noite, a casa ficou quieta de um jeito que não ficava há anos. Não o silêncio vazio. O silêncio limpo, como se alguém tivesse aberto todas as janelas e deixado o ar parado sair de uma vez. Sentei nos degraus da área de serviço. Ainda estava quente, aquele fim de tarde de interior paulista que não esfria nem depois do sol se pôr. Os vagalumes faziam aquela dança no quintal, apagando e acendendo como farolzinhos bêbados. Algum vizinho tocava pagode que eu não conseguia identificar direito. Um cachorro latiu uma vez, depois nada. Coloquei a mão na barriga, e o bebê chutou. Não uma tremidinha. Não um talvez, um chute de verdade, sólido, inconfundível. O primeiro que eu senti assim, como um pezinho dizendo, oi, estou aqui. A gente está aqui. Fiquei ali por um bom tempo. Não pensei no Renato. Não pensei na dona Pedrina. Não pensei em extratos ou contratos ou recibos de loja de bebê. Pensei no bebê,
Na criança que ia crescer sabendo que a mãe dela, 45 anos, cansada, imperfeita, com a pressão na estratosfera, fez a coisa difícil quando importava. Pela primeira vez em meses, minhas mãos não estavam tremendo. O celular vibrou uma vez. Mensagem da Tatiane. Uma linha. Obrigada por me contar a verdade. Pus o celular no degrau do meu lado. Não olhei de novo. Só fiquei ali, vendo os vagalumes, respirando um ar que finalmente parecia meu. 3 semanas depois, entrei com o pedido de divórcio. Cláudia cuidou de tudo. Com o dossiê que montamos, o processo foi rápido. O juiz viu os extratos, o contrato do apartamento, a documentação da segunda gravidez paga com a conta conjunta e olhou para o advogado do Renato com uma expressão que dispensava palavras. Fiquei com a casa. Com metade do que restava da poupança, mais ressarcimento pelos valores desviados. Com meu nome limpo. A Tatiane teve uma menina em setembro. Ela me mandou mensagem no dia. Só uma foto, e ela chegou. Tá bem, eu tô bem. Respondi com um coração. Não precisava de mais. Minha filha nasceu em novembro, saudável, barulhenta, com uma força nos pulmões que claramente herdou de mim. Nasceu numa terça de manhã, e a Cláudia estava na sala de espera com um café na mão e cara de quem não dormiu, o que era completamente verdade. Vai chamar como? Ela perguntou quando me viu com o bebê no colo pela primeira vez. Olhei para aquele rosto amassado e vermelho e completamente perfeito. Clara, eu disse. Clara Duarte. Não mudei o sobrenome. Duarte era meu tanto quanto era dele. Na verdade, era meu mais do que dele. Eu tinha ganhado esse nome honestamente. Hoje a Clara tem 4 meses. Fica me olhando com aquele olhar de bebê que parece que ela entende tudo e está com pena de você por não entender metade. Trabalho de manhã na clínica e de tarde cuido dela com a ajuda de uma vizinha aposentada que adora criança e cobra um valor que não me deixa sem dormir. Não é o que eu tinha planejado. Não é a história que eu imaginei para essa gravidez. É melhor. Porque é real. E é minha. Às vezes, quando ela dorme e a casa está quieta, fico olhando para ela e penso naquele quadro de garças no consultório da doutora Sônia. 5 garças. Uma parecia ponto de interrogação. Agora parece resposta.